Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 11 de abril de 2022, agora 8 horas e 47 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo noticiasagricolas.com.br. Antes de eu chegar, vocês viram, né? Vocês estavam ali acompanhando um conteúdo muito rico, novamente, sobre segurança no agronegócio, com um especialista em segurança no agro, Carlos Zumerli. E para você que chegou agora e não conseguiu pegar esse material na íntegra, já ele vai estar disponibilizado aqui para você na nossa página inicial. Enquanto isso, você pode chegar aqui em especiais no nosso menu Segurança no Agro. Clicou ali, tem uma página especial sobre isso. Todos os episódios que a gente colocou até agora sobre esse assunto, o Zumerli ali respondendo dúvidas, te dando dicas, enfim, é um conteúdo bem rico. Então, fica ligado, tem notícias também sobre segurança no agro, enfim, um conteúdo bastante rico. Lembrando que o nosso Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e que Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, ali responsável por me ajudar a responder as perguntas que vocês nos mandam, colhendo seus comentários. Mande para nós suas perguntas, suas dúvidas, mande para nós de onde você está falando, cidade, estado, para a gente saber, ou se está falando de outro país também, manda para nós que a gente quer te ouvir por aqui, tá certo? Bom, senhoras e senhores, vamos começar aqui os nossos trabalhos. Hoje tem bastante notícia, como toda segunda-feira, tem bastante incerteza, o mercado tem uma semana mais curta, porque na sexta-feira também se comemora a Sexta-feira Santa lá nos Estados Unidos, é a Holy Friday, então as bolsas de Nova York e Chicago não vão operar também, assim como o mercado brasileiro também não funciona, tá? Então estamos aqui acompanhando. Vamos começar a dar uma olhadinha nos mercados internacionais? Bolsa de Chicago para a gente começar. A soja opera em queda, tem 0,5% de baixa, para o primeiro contrato valer $16,80 por bushel. O milho sobe, tem alta de 0,4%, $7,72. O trigo tem 1,05% de ganho e vale $10,63 por bushel na manhã desta segunda-feira. Ainda na bolsa de Chicago, os derivados de soja, ambos, o farelo passou para o campo positivo, 0,4% de alta, $470 por tonelada curta. Já o óleo intensifica suas baixas, perde 1,2% para ser cotado no primeiro vencimento a 74 cents mais 23 por libra-peso, tá? Eu vou explicar os dois mercados na sequência. O farelo também vinha recuando, mas os ganhos do trigo ajudam o farelo e o óleo está bem ligado ali ao petróleo, que vai ser o nosso próximo destaque, tá? Já a gente vai falar sobre o petróleo também. Bom, vamos agora para a Bolsa de Nova York. Café abrindo a semana em alta, $2,33 mais 28 por libra-peso, 0,7% de ganho. O açúcar cede 1,42%, mas ainda acima dos 20 cents de dólar por libra-peso, depois da disparada da semana passada. Então, 20 cents mais 12 por libra. O algodão recuando, 0,5% de queda, para valer $1,31 mais 77. O petróleo WTI perde 4,8% na manhã dessa segunda-feira. Nós temos aí $93,55 por barril, enquanto o Brent cai 4,5% para valer $98,21, tá? Então, 93,56 por barril para o WTI, 98,19 para o Brent, tá? Baixas superiores a 4,5% para ambos, ok? Mais do que isso, como eu te falei, atenção, porque já a gente vai falar um pouco mais sobre esse mercado, tá? Para vocês entenderem o que está motivando essas baixas aí tão agressivas no mercado do petróleo e como isso está impactando nas commodities agrícolas, porque está diretamente impactando nas commodities agrícolas, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha no mercado asiático, bolsa de Dália, mercado futuro chinês. Vamos lá, temos alta para o farelo, alta para o óleo, recuo para o milho, tá? Então, bolsa de Dália em queda nesse início de segunda-feira, de semana. Temos aí um fechamento nessa segunda-feira, o mercado por lá já se encerrou. E teve esse fechamento, portanto, positivo para farelo e óleo, negativo para o milho. Lembrando que a China tem baixos estoques de farelo, tem baixos estoques de óleo e continua fazendo alguns leilões de soja, né? É preciso lembrar disso.
Então temos aí esse olho, né, para a China. E olha só o que nos diz a Agriinvest Commodities, tá? Na China, os futuros do suíno vivo e do amido iniciam a semana como destaques de queda. O Banco Nomura estima que mais de 200 milhões de pessoas na China estão sob algum tipo de lockdown ou quarentena. Xangai, que é a maior cidade chinesa, está em lockdown total, né? E é muito sério. Já tem alguns vídeos circulando, segundo nos informa a Agriinvest Commodities, mostrando algumas manifestações, né, por conta da falta de alimentos e da falta de medicamentos. As imagens recentes mostram, né, os drones, os robôs dando ali as orientações para a população chinesa. E imaginem você, né, 200 milhões de pessoas na China sob lockdown. Isso muda completamente os hábitos de consumo dessas pessoas, né? Elas vão pedir mais deliveries, elas vão consumir porções menores, elas vão segurar um pouco mais o gasto na alimentação por não saber o que vai acontecer amanhã. Mais ainda, essa incerteza sobre o abastecimento traz preocupação, e eu já falei bastante sobre isso aqui no Bom Dia Agro e em outras entrevistas que eu faço por aqui, no Notícias Agrícolas. Os especialistas falando, a China, não podemos esquecer, vive uma ditadura, então a população precisa sempre estar contida e satisfeita, né? Combustões sociais, né? Esses pequenos protestos podem virar manifestações gigantes, e grandes manifestações já derrubaram grandes ditadores, como foi o caso da Primavera Árabe, por exemplo, onde tudo começou lá no Oriente Médio por conta do preço do trigo, por conta do preço, consequentemente, do pão. E o trigo é base da alimentação da população do Oriente Médio. Então, houve uma comoção social que depois se embolou com uma série de outras demandas do povo e acabou culminando na queda ali de ditadores importantes, no Líbano, né, e tudo mais. Então, senhoras e senhores, vamos ficar de olho, tá? O que mais nos diz a Agriinvest Commodities na manhã de hoje? Muitos moradores de Xangai dizem que conseguir uma entrega é como acertar na loteria. Ontem, Xangai registrou um novo recorde de casos, mais de 26 mil novos casos, tá? Isso vai impactar diretamente o complexo soja, o complexo grãos, as commodities de uma forma geral, tá? Tá tudo parado, e essa trava, ela trava também a demanda, né? Não podemos esquecer. Para quem já foi à feira de Cantão, na cidade de Guangzhou, parece que o centro de exposição será transformado em hospital de campanha. A cidade, de mais de 18 milhões de pessoas, começou a apresentar um aumento do número de casos. O aparato Zero Covid já começou a ser implementado. É o que a Agriinvest está chamando de política de tolerância zero para a Covid-19 lá na China. Então, este é um fator que ainda está muito presente nos mercados, né? Naturalmente, porque a gente está falando do maior comprador de commodities do mundo. Então, a gente está ali nessa situação. Em contrapartida, como eu falei, a China está com baixos estoques de farelo e de óleo e da própria soja, mas está vendendo alguns volumes das suas reservas estatais para poder tentar equilibrar o mercado diante dos altos preços da matéria-prima e das margens ruins de esmagamento na China. Então, está tentando equilibrar as coisas ali, vai fazendo essas vendas, mas em contrapartida precisa recompor esses estoques. Então, veja só o que também nos informa a Agriinvest. Na semana passada, a China comprou de 12 a 15 navios de soja, sendo pelo menos 5 navios para embarque janeiro 23 pelo Golfo, tá? Pelo Golfo americano, lá pelo Golfo do México, onde sai a soja americana. A Sinogran que fez essas compras, tá? Segundo a Agriinvest. A estatal chinesa, gestora das reservas, sabe que dessa vez não vai ter o Brasil competindo com os Estados Unidos no final do ano. Por quê? Porque nós temos uma oferta na América do Sul que é 40 milhões de toneladas menor, dada a quebra histórica que se deu na temporada 21-22 aqui neste continente, ok? O que mais nos diz a Agriinvest? Essa soja, para janeiro, está bem mais barata em relação ao spot, apresenta um desconto de cerca de $70 por tonelada, posto China. Isso se deve à inversão da curva da soja na CBOT e também ao petróleo barateando o frete futuro. Então, essas baixas no petróleo e esse mercado do futuro de petróleo também sinalizando um barril um pouco mais baixo do que esse que a gente está vendo agora no spot, ajuda a segurar um pouco os fretes que estão elevadíssimos, né? E todos os modais estão com custos logísticos, despesas logísticas muito elevadas.
Então, tudo isso vai encarecendo muito as coisas, né? E naturalmente vai tirando um pouco do produtor brasileiro. Quando a gente fala de escoar a nossa soja, a gente está falando de uma soja que ainda está em patamares interessantes e que remuneram adequadamente o produtor, mas já distante das máximas que nós vimos esse ano. Por quê? Porque a gente teve uma queda na taxa cambial, isso é um ponto. Os fretes muito altos tiram parte da rentabilidade do produtor e tudo isso precisa estar no teu planejamento comercial, tá? Então já fomos emendando aqui um assunto no outro, porque são realmente informações muito relevantes que precisam entrar na tua conta, tá? Precisam entrar ali na tua análise, ok? Então estamos acompanhando. Bom, olhamos para isso então, para essas notícias que chegam da China, vamos dar uma olhadinha nos demais mercados. O primeiro deles é o petróleo, como eu falei, vamos falar do petróleo, porque ele vai pesar diretamente nos demais mercados. Vou pedir para a Letícia dividir com vocês na tela a informação já sobre o mercado de petróleo para este início de semana, para esta segunda-feira. Vejam só. Petróleo cai mais de 3%, né, e já intensificou essas baixas, perde mais de 4%, com a liberação de reservas e os bloqueios na China. Xangai, cidade chinesa de 26 milhões de pessoas, mantém tolerância zero para a Covid e deve começar a flexibilizar bloqueios a partir de hoje. Se acontecer, a gente vai ver realmente algum fôlego sendo dado ao mercado. Olha só, os países membros da Agência Internacional de Energia irão liberar 60 milhões de barris nos próximos 6 meses, com os Estados Unidos sendo responsáveis por 180 milhões de barris desse volume em meio a temores de escassez. Abre aspas para o analista Giovanni Stalnovo. A liberação das reservas estratégicas de petróleo do governo deve aliviar um pouquinho o aperto do mercado nos próximos meses, reduzindo a necessidade de aumento dos preços do petróleo para desencadear a destruição da demanda no curto prazo. O que o mercado quer dizer com isso, né? Quando a gente aumenta a oferta, né, a gente consegue conter um pouco o preço e o preço não precisa subir tão agressivamente para conter a demanda, né? Então, é mexer ali na lei de oferta e demanda, dar mais oferta ao mercado com uma demanda que está se mantendo e vamos entender. Salvo a questão chinesa e esses bloqueios todos, né? Olha só, os temores estão aumentando agora que, se a onda de Ômicron da China se espalhar para outras cidades, sua política de zero Covid verá bloqueios estendidos em massa que impactarão negativamente tanto a produção industrial quanto o consumo doméstico, segundo Jeffrey Halley, analista sênior de mercado da Oanda, tá? Então, essas são as informações que nós temos até esse momento. Petróleo recuando forte e, como eu falei, vai pesando nas commodities agrícolas. Vamos olhar primeiro para o complexo soja, portanto. O complexo soja tem baixas para soja, que variam de 0,5% a 0,7% nos principais contratos, ou baixas que variam de 4 a 8,5 pontos, tá? Para o maio, a gente tem 16 dólares e 80, para o julho, 16 dólares e 61, o agosto, 16 dólares e 16 cents por bushel, e o setembro, 15 dólares e 31. Por que essa diferença, Carla, do setembro para o setembro, do maio para o setembro, né? Porque nós temos ali mercado spot, dificuldade com oferta, dificuldade com a guerra, impactos de todos os fatores nesse momento, uma geopolítica completamente confusa, o mercado promovendo essas especulações e tudo mais, fora essa quebra aqui na América do Sul, fora essas preocupações com a demanda. Então o mercado spot está refletindo essa situação. Para setembro 22, 15 dólares e 31. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente já deve ter uma estabilização da oferta, ou seja, a chegada da nova safra dos Estados Unidos, né? Que deve ter uma área recorde segundo as últimas projeções oficiais do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e também houve, né, não podemos esquecer que houve na última sexta-feira um novo boletim mensal de oferta e demanda reduzindo os estoques globais e norte-americanos finais de soja. Então, a safra 22-23 dos Estados Unidos começa com uma pressão muito grande sobre os seus ombros. Precisamos de uma safra cheia, uma safra saudável para começar a recompor a oferta. Ainda assim, a gente vai ter uma oferta curta, tá? Se a gente tiver uma safra cheia dos Estados Unidos. Se a gente tiver problema de clima, senhoras e senhores, aí já é um outro quadro, uma outra situação que pode ficar ainda mais grave, tá? Então, atenção. Então, por isso, principalmente, esta diferença, ok?
Bom, na sequência, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar essa pressão da realização de lucros que o mercado vem trazendo nessa segunda-feira. Na última semana, também alimentado por esses números do USDA, nós tivemos os números aí provocando, né, uma alta. O mercado já vinha subindo forte durante toda a semana, intensificou esses ganhos na sexta-feira, justamente diante dessa preocupação aí com os estoques americanos e globais de soja sendo corrigidos para baixo. E aí intensificou seus ganhos. Portanto, na semana passada, acumulou altas de mais de 6%, né? E diante dessas altas de mais de 6%, hoje já é uma semana que começa novamente, baixa no petróleo, baixa no óleo, que nesse momento está perdendo 1,3%, enquanto o farelo sobe um pouquinho e vai acompanhando o trigo, já vamos falar sobre trigo. Então, essa pressão vai chegar sobre o grão também, tá? Fora esse movimento de correção de realização de lucros que o mercado também apresenta depois dessas altas de mais de 6% na semana passada. O farelo subindo acompanha os ganhos que passam de 1%, agora 1,2% no primeiro contrato para o trigo. O farelo e o trigo ali meio que concorrem para a ração. E com o trigo também com dificuldade de oferta, por conta do fechamento logístico lá no leste europeu, a continuidade da guerra, são mais de 40 dias de guerra já, quase 50 dias para ser mais exata, a gente está falando de uma situação ainda bastante séria, né? E de uma oferta muito incerta, principalmente. Além de ser apertada, ela é incerta, né? No último relatório, o USDA reduziu as exportações ucranianas de trigo e aumentou as exportações russas de trigo, né, em 1 milhão de toneladas aproximadamente, e reduziu a ucraniana em 1 milhão de toneladas. Me surpreendeu um pouco, achei que a gente ia ter um recuo mais expressivo aí das exportações da Ucrânia, mas a gente deve começar a sentir, né, os pesos mais agressivos para a safra 22-23. Então, há esse ponto ainda também no radar do mercado de grãos de uma forma geral, de commodities de uma forma geral, né? Que é a continuidade da guerra. E segundo as últimas informações, a ofensiva russa em Donbass já começou, né? A Ucrânia diz que a Rússia já iniciou essa nova ofensiva. Segundo as informações das agências internacionais, a União Europeia estaria articulando mais sanções, mas eu imagino que até que se chegue ou no petróleo ou no gás natural russo, embora a Rússia já esteja fora do sistema internacional de pagamentos, a gente não vai ver uma reação pior, né, do mercado. Mas, enfim, é mais uma notícia triste, né? É mais uma informação ruim sobre a guerra, porque isso sinaliza que o conflito está longe de terminar, um acordo está longe de ser cravado ali pelos dois líderes, né, pelo Vladimir Putin e pelo Volodymyr Zelensky. Então, nós estamos de olho em todas essas informações, tentando costurar isso para o mercado, tá? Então, temos baixas na soja e no óleo de soja, o óleo pesando agressivamente sobre o grão, já que perde mais de 1% e acompanha o petróleo, o farelo subindo, acompanhando as altas de mais de 1% do trigo. E o trigo de olho nessas questões todas ligadas à guerra ainda no radar do mercado. Fora dificuldades com o clima no hemisfério norte para o início do plantio da nova safra, incerteza sobre a nova safra no leste europeu e também a safra da China sendo a pior da história, segundo o Ministério da Agricultura da China, tá? Então nós temos aí todas essas informações para trazer para você aí nos próximos dias, no decorrer dessa semana, ok? Então esse é um quadro, ok? Esse é o quadro para o mercado de grãos. Mercado de milho, vamos dar uma olhadinha também, né? Na carona do trigo, sobe um pouquinho, né? A gente tem aí para o maio $7,72, o julho $7,65, o setembro $7,32, o dezembro $7,20. Os ganhos variam de 13,5 a 4 pontos mais 75. No trigo, as altas variam de 6 a 11 pontos e meio, tá? Então, todos os contratos acima dos $10 por bushel, julho 10,69, setembro 10,65, dezembro $10,58, março $10,50, tá? O que está acontecendo para o mercado brasileiro? No trigo, a gente ainda tem preços historicamente elevados, batemos ali máximas importantes, depois fomos ali dando uma arrefecida, dando uma corrigida, mas os preços ainda estão mais altos, os negócios estão um pouco mais travados, a mesma situação
se reflete para o milho, mas com preços mais pressionados porque sentiu mais a pressão do dólar em queda, e a recuperação do dólar na semana passada, que teve a maior alta semanal em meses, ajudou a promover certa recuperação ali nos preços não só do milho, mas da soja, do café e do próprio trigo em reais, tá? Então, para o produtor brasileiro, a última semana foi uma semana importante. Vamos ver como é que o mercado cambial abre esta semana, como o mercado de grãos vai se comportar nessa semana. Para a soja, nós tivemos uma recuperação importante. Inclusive, nós recuperamos a entrevista do Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, que falava sobre isso na segunda-feira aqui conosco no Bom Dia Agronegócio, que dizia o seguinte: as baixas aqui para o Brasil deverão ser temporárias, já perderam R$ 30 por saco os preços da soja por aqui, bateram nas mínimas e a gente deve ver uma recuperação. Na sexta-feira, a gente já tinha uma recuperação de R$ 7 por saco nos preços da soja em algumas praças de comercialização. Então é esse equilíbrio que o mercado vai buscando, tá? E assim a gente deve ter essa semana ainda. Vamos ver como é que vai abrir o mercado cambial, tá? Já já o mercado abriu, ó, alta para o dólar, tá? 0,2% de ganho, R$ 4,72, ok? Vamos dar uma olhadinha na B3. Preços do milho estáveis nesse momento, R$ 87,15 para o maio, julho R$ 87,10, setembro R$ 86,97, novembro R$ 88,50, ok? Então essas são as informações do mercado de grãos para este início de semana, certo? Vamos dar uma olhadinha nos comentários, senhoras e senhores, né? Pra gente dar uma entendidinha aqui, se estou respondendo tudo, vocês querem saber mais alguma coisa mais específica, vamos lá. Bom dia, dona Eliana, já mandando um bom dia aqui para nós. O Reinaldo Santana, e ainda tem gente que quer comunismo no Brasil. Meu amigo, tem doido para tudo, não é verdade? Deixem que falem, né? Os resultados vão aparecendo e a gente tem que deixar correr, né? Vivemos numa democracia, vamos ver o que acontece. O Agnaldo Moura nos mandando bom dia. O Márcio Fagundes, bom dia. Carla, de Curitibanos, São Paulo, sempre conosco. Bom dia, viu, Márcio? O pessoal da Agropecuária Prado conosco, da Agrocar Negócios de Atibaia, São Paulo, perguntando sobre o mercado de trigo, né? E como eu falei, o mercado de trigo teve um ganhozinho ali do dólar na semana passada. Temos bons números. O USDA, inclusive, na sexta-feira, no seu boletim mensal de oferta e demanda, elevou as exportações brasileiras de trigo em quase 1 milhão de toneladas, tá? Passamos a ter uma projeção de exportação de trigo de 2,5 milhões de toneladas. Isso é muito bom, mostra o Brasil como uma alternativa importante para esse mercado, mas não sabemos se isso é uma coisa que vai se consolidar, né? O Brasil tendo espaço cada vez mais no mercado global de trigo, né? Ainda é franco importador, tomador de preços, né? Ou melhor, não é tomador de preços. Então, a gente precisa olhar o mercado de trigo sempre olhando para os nossos vizinhos. Argentina, temos que olhar para os Estados Unidos, temos que olhar também para os mercados da Austrália, do Canadá e principalmente os mercados do leste europeu nesse momento, tá? A Camila Wilker, já falaram sobre o mercado de café? Ainda não. Camila, vamos falar sobre ele, tá? A Bruna Gongora, bom dia, Carla. Quanto tá a soja no Porto de Paranaguá? Vamos ver como é que ficou na semana passada, Bruna? A gente dá essa referência aqui, mas lembrando que o mercado está iniciando seus negócios, tá? A referência do fechamento da última sexta, dia 8 de abril. Deixa eu ver aqui qual foi o indicativo que nós tivemos. Paranaguá, disponível com 187, maio com R$ 186 por saca. Ao longo da semana testou referências um pouco mais altas por conta do dólar, tá? E por conta das altas de Chicago. Então, só na sexta-feira subiu mais de 1%, tá? Mas vamos ver como é que o mercado inicia os seus trabalhos nesse início de semana, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui os nossos comentários. O Lúcio Nunes nos mandando bom dia. O Patrick Fernandes, bom dia. Soja tende a subir, dólar não dá óleo e farelo. É verdade, dólar não dá óleo e farelo, mas ele impacta diretamente na formação do seu preço, né, Patrick? Não tem como. Então, a formação dos preços aqui no Brasil, ela responde a uma tríade, inevitavelmente. Preços em Chicago, prêmio e dólar e taxa de câmbio, né? Dólar versus real. Então, assim, inevitavelmente você vai sentir essa pressão. A não ser que toda a sua gestão seja feita em dólares, aí é diferente, né?
O Lúcio Nunes nos pergunta como é que está o arroz. O mercado está em alta, tá? O mercado de arroz, mesmo em período de colheita, porque a demanda melhorou um pouquinho. Então, a gente tem esse movimento de alta aí para os preços do arroz. Inclusive, no acumulado do ano, a gente tem um ganho importante. Deixa eu ver se a gente tem aqui uma informaçãozinha mais atualizada, porque como o mercado de arroz, né, não é um mercado que caminha acompanhando bolsas, ele tem uma volatilidade menos intensa, né? Então as últimas informações do CPEA são essas, que a gente tem um indicador subindo aí no primeiro trimestre do ano, mais de 20% nesse primeiro trimestre de 2022. Então, é um momento de alta para os preços. Historicamente, os preços nesse momento estariam pressionados, né, por conta do avanço da colheita, mas com essa movimentação de demanda um pouco melhor, né, a demanda acima da oferta, nós temos então essa situação aí de preços sustentados, viu, Lúcio? A gente vai acompanhando e monitorando tudo por aqui, tá certo? Bom, deixa eu continuar por aqui. O pessoal do DNA do Leite, o Diogo, meu amigo, bom dia, turma do Agro, bom dia, Carlinha, bom dia, Diogo. O André Vendes, e a soja, tendência de baixa, correção? André, acho que te respondi, né? Hoje falamos bastante já sobre a soja por aqui. Grupo Savana Agropecuária, bom dia, Carla, bom dia, time da Savana Agropecuária. Alexia, bom dia. Carla, esse final de semana estivemos presentes na Berimbau, na Agrotec. Vamos avançar os resultados dos resíduos da mandioca para formulações de ração para nutrição de monogástricos e ruminantes e com uso da manipoeira no umedecimento para extrusão e peletização da mesma. Olha, coisa boa. Eu gosto de notícia assim, né? É o agronegócio para frente, achando ali formas de mitigar esses efeitos tão agressivos desses altos custos de produção ali para os granjeiros, por exemplo. Então, é trabalhar na mandioca, que é um produto, né, que tem sempre em abundância nesse país, salvo momentos onde a safra é muito agredida pelo clima ou por outros problemas, né, como a gente viu acontecer com a cenoura, por exemplo, né, foi um ataque muito sério de nematóides, além de todos os problemas climáticos e tal, reduziu muito a oferta, o preço foi lá em cima, vai acontecer, né? Sejam bem-vindos a essa indústria céu aberto que é o agronegócio brasileiro. Mas, de qualquer forma, nós buscarmos efetivamente alternativas para isso é sensacional. E é isso que a gente tem que continuar fazendo. Então, parabéns para vocês do grupo Savana Agropecuária. Sensacional, ok? Bom, deixa eu seguir aqui pelos nossos comentários. Vamos dar uma olhadinha no YouTube, que tem gente lá conversando conosco. Bom dia, Agro. Bom dia, Matheus. De Patos de Minas. O Tiago, bom dia, Carla. Como vai ser essa semana no milho? Passos em Minas Gerais. Passos. Ó, eu vou buscar uma análise aqui do Vlamir Brandalize para vocês para essa semana que entra, tá? Vamos ver se eu consigo, se eu já tenho acesso a essa análise aqui do Vlamir. Aí consigo dizer para vocês como é que vai ficar essa semana que entra para o Vlamir Brandalize. Para o Vlamir Brandalize, não. Para o mercado do milho pelo Vlamir Brandalize, né? Aliás, se vocês não seguem ainda @Brandalize Consulting nas redes sociais, sigam e lembrem-se que Brandalize está sempre conosco aqui no programa Tempo e Dinheiro do João Batista Olive, que começa todo dia 12h30, horário de Brasília, e você fica ali atento porque Vlamir chega todos os dias com informações de soja e milho e às terças e quintas-feiras com os mercados de arroz e feijão, tá? Vale a pena acompanhar. Fora que é o Vlamir, né? Então, o Vlamir é aquela gentileza em pessoa, a fofura do agronegócio brasileiro. Atenção, Matheus, para você, hein? Semana que entra para o milho. O mercado do milho nessa nova semana deve seguir sem grandes novidades frente ao que se passou nesses últimos dias. O fato continua sendo as boas condições da segunda safra, que evolui bem a safrinha com clima favorável aqui no Brasil, na maior parte das regiões produtoras. Junto a isso, um otimismo dos consumidores que esperam receber grandes volumes de oferta de milho disponível novo em poucas semanas. Dessa forma, todos trabalhando com os estoques que têm nas mãos e alguns com a regra de limpar os estoques para liberar os armazéns para a chegada da nova safra, tá? Porque há uma inundação de milho que está para chegar e dessa forma há uma certa calmaria no setor, segundo o Vlamir Brandalize, tá?
Olha só, os indicativos devem seguir dentro dos patamares possíveis na exportação e como Chicago segue trabalhando bem, com indicativos acima dos $7 por bushel, isso segue dando boas cotações em dólares, atenção, em dólares, nos portos, que têm praticado indicativos na faixa de $310 por tonelada, tá? E dessa forma, dependente do valor que vai girar o dólar, tudo aponta para uma semana de calmaria, diz Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, ok? Informações, então, sobre o mercado de milho para ti, meu amigo Thiago, tá? A Glécia Alves, bom dia, Carla, de Água Boa, Mato Grosso, bom dia, Glécia. Danilo, sempre conosco também, bom dia, Danilo. Esse lockdown na China e a notícia de venda de soja chinesa faz a soja subir ou baixar? Faz a soja baixar, tá? Essa restrição toda, ela restringe a demanda também, ela muda os hábitos alimentares, mesmo que pontualmente, tá? E essas reservas, essas vendas de reservas, elas também trazem mais oferta ao mercado chinês. Mas, em contrapartida, os chineses vão ter que recompor essas reservas. Por isso que nós demos essa informação de que a China comprou só na semana passada de 12 a 15 navios, tá? Mas boa parte desses navios também, um terço deles, para embarque para início de 23, tá? Então é a China sendo a China, sabendo jogar esse mercado como ninguém, né? Esse jogo do mercado, olhando para as oportunidades que o mercado lhe oferece e vai fazendo essas compras. A demanda chinesa, não só de soja, mas de produtos de uma forma geral, ela está muito mais cadenciada, muito mais pulverizada nessa temporada, né? Da mão para a boca, como o mercado costuma dizer. Então, existe esse ponto aí para ser acompanhado, tá, Danilo? Obrigada pela tua pergunta. O João Batista dos Santos, bom dia, Carla. Bom dia, João, seja bem-vindo, viu? Pessoal, vamos dar uma olhadinha no mercado do café. A Virgínia já abriu esse mercado para ti aqui no Notícias Agrícolas, dizendo o seguinte, ó, café abre a segunda-feira estendendo os ganhos em Nova York. Londres acompanha. Preços continuam com suporte em oferta mais restrita nas principais origens produtoras. Pessoal, o mercado do café tá numa toada de mesmas informações já há um tempo. Então parece um disco arranhado aqui falando, né? A oferta está contida, a demanda está presente, o que preocupa é a demanda da Rússia e da Ucrânia, mas é verdade, tá? É mais ou menos por aí que as coisas estão fluindo. E isso vai fazendo com que os preços mantenham ali patamares importantes de preços, mas vão testando ali baixas e altas para garantir aquela volatilidade boa e saudável no mercado de commodities, que é o que te dá a oportunidade e o que te faz investir numa comercialização consciente, tá? Pelo amor de Deus. Vamos abrir aqui a matéria da Virgínia. Eu vou colocar aqui, pedir para ler, dividir com vocês na tela, tá? Vamos lá. Ó, o mercado estende os ganhos da última sexta-feira. Além do Brasil, enfrentam problemas climáticos que refletem na produção da safra 2022. A Colômbia, por exemplo, que registrou queda na produção pelo terceiro mês seguido, de acordo com a FNC, que é a Federação Nacional dos Cafeicultores, né? Então nós temos todo esse quadro. Lembrando, hein? Venho falando isso aqui no Bom Dia Agro, um dia sim, outro também. Não é só no Brasil que a oferta está restrita. Não é só no Brasil que a oferta está restrita. Não é só no Brasil que a oferta está restrita, tá? Por isso que a gente tem preços ainda altos. Mas, Carla, a gente viu preços muito mais altos. Sim, senhores, mas nem só de altas vive o mercado de commodities. E principalmente um mercado que sente a pressão da taxa cambial. Volto a invocar a entidade colocada ali por Anderson Galvão na lista da Celeris Consultoria. A Nossa Senhora da Taxa de Câmbio já tem ajudado bastante o produtor brasileiro aí nesses últimos meses. E agora vem sentindo essa pressão. Agora, R$ 4,73, alta de 0,5% para o dólar, tá? Na última sessão, nós tivemos boas altas para os preços formados de café aqui no Brasil, tá? Tipo 6 bebida dura, a gente está falando de altas que chegaram a 3%, 4%, como foi o caso de Varginha, por exemplo, que voltou para os R$ 1.310 por saca no tipo 6 bebida dura. Ou uma alta, por exemplo, de 3,4% ainda em Varginha para o cereja descascado, né? R$ 1.360. Então, são preços ainda bons, é a mesma coisa que acontece para a soja e para o milho, mas distante das máximas, né?
Mas os cafeicultores nesse momento estão um pouco mais contidos mesmo, estão olhando para outras situações e estão ali tentando entender como é que vai se concluir a safra 22, que vai ser menor. Agora precisamos olhar para a safra 23. Essa sim pode se recuperar de todos os problemas de clima que nós tivemos aí nos últimos anos, tá? Então, muita atenção, vamos olhar para tudo isso e é isso, tá? Mercadinho de café, trazendo as mesmas informações, mas sempre te exigindo atenção e planejamento comercial. Os custos de produção estão lá em cima. Não satisfeitos, tá? Com custos de produção muito elevados. A gente ainda está falando de um outro problema agora para você que planta ou que cultiva, né, café Conilon, tá? No norte do Espírito Santo, a gente tem um ataque muito agressivo de caramujos. As fotos são terríveis. Para quem tem aflição de caramujo, nem veja, porque é uma colônia em cada pé de café. É muito desesperador. E segundo o Renan Queiroz, eu vou colocar aqui na tela para vocês, né? Vocês lembram de uma novela que falava, é mentira, Terta? Tem isso, ó. Ah, Carla Mendes tá inventando. Letícia, bota na tela. Ó, é desesperador, tá? A Virginia Alves, nossa especialista em café aqui, foi ouvir os especialistas para entender o que está acontecendo. Segundo o Renan Queiroz, pesquisador do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, que é o INCAPER, comenta que a região tem como característica uma precipitação de 1.200 milímetros por ano, mas que somente entre os meses de outubro a dezembro do ano passado, o acumulado no norte capixaba chegou a 900 milímetros, ajudando na proliferação, então, do caramujo africano, tá? Que é uma praga muito séria para o café, tá? Ó, não só nas lavouras de café, mas também em áreas de cultivo de pimenta do reino e mamão. Olhem isso. Meu Deus, eu não tenho a menor saúde para olhar isso aí. Entre os municípios mais afetados estão São Mateus, Linhares e Jaguaré. Abre aspas para o Renan. Nessas áreas, muitos produtores estão encontrando esse tipo de problema nas lavouras, justamente uma área que choveu muito. É importante fazer o trabalho de controle antes do início da colheita. Como é que colhe? Vai colher caramujo. Então, pelo amor de Deus, se você está no norte do Espírito Santo, nessa cidade principalmente, olhe para isso, busque o INCAPER para ter mais informações, para saber como tratar desse pequeno probleminha, tá? Que é um pé de caramujo, não é um pé de café. Então vamos respirando fundo e como eu falei, sejam bem-vindos a essa indústria a céu aberto, essa é a realidade do agronegócio brasileiro, nem sempre de boas notícias será feito o nosso jornalismo, mas isso é serviço, tá? Para você. Olha para isso e vamos buscar uma solução juntos, ok? Seguimos então, passamos do mercado de café para o mercado de suínos. Vou pedir para a Letícia também colocar para vocês na tela uma informação que chegou do CPEA, agorinha, tá? Agora cedo, ó. Suínos pelo CPEA, cenário continua desafiador para o setor, tendo em vista os elevados custos de produção. É o boletim do suíno, né, do CPEA, o CPEA traz todos os meses, e esse boletim de março diz o seguinte, ó, os preços do suíno vivo e da carne subiram no mercado interno na primeira quinzena de março, mas recuaram na segunda metade do mês. Ainda assim, os valores médios mensais desses produtos superam os de fevereiro. Graças a Deus, a notícia é boa desse lado. Mas em contrapartida, né, apesar da melhora na média mensal do valor pago ao produtor independente pelo suíno vivo, Letícia faz inclusive essa ronda todas as quintas-feiras, hein, moçada? Trabalho exclusivo do Notícias Agrícolas. Toda quinta-feira pode colar aqui no final da tarde que tem informações da suinocultura independente para você, tá? O cenário continua desafiador, tendo em vista os elevados custos de produção, tá? Então, tenha atenção a isso, os preços do milho seguem altos, do farelo seguem altos, e agora os do trigo estão subindo também, os do arroz estão altos, então você tem ali, né, que olhar para essas alternativas para tentar passar por esse momento. Mês passado já teve, inclusive, protesto dos suinocultores independentes lá em Santa Catarina, em Braço do Norte, com entrega, né, de volumes de carne suína gratuitamente para chamar a atenção das lideranças governamentais, né, e pensar numa forma, principalmente, da gente planejar melhor
a indústria, né? Porque é importantíssimo que a indústria seja estimulada. A gente está falando de produtos de valor agregado, né? O que é carne de porco? É farelo e milho, né? Com focinho, pata e orelha. O que é frango? É milho e farelo de soja com asa e bico. Então precisamos trabalhar com os produtos de valor agregado e olhar para isso como importantes setores do nosso grande mecanismo do agronegócio. Volto a dizer, vamos sentar todo mundo numa mesa, produtores, indústria, granjeiros, e vamos tentar entender aí como passar por isso sem esses sobressaltos. Isso é importante para sustentabilidade dos negócios, tá? Fica aí só um pequeno aviso. Bom, outra informação importante, agora vamos para o mercadinho de boi gordo, tá? Tem uma informação que vocês sempre me pedem aqui, que é relação de troca, mercado de reposição, e a Scott nos diz o seguinte: relação de troca com reposição na região centro-oeste. A relação de troca do boi gordo com o bezerro de desmama melhorou em Goiás e no Mato Grosso do Sul. Já em Mato Grosso, essa relação piorou, tá? Olha só, a melhora na relação de troca do boi gordo com o bezerro de desmama se deve às quedas mais firmes para a cotação do bezerro, tá? Em Goiás e Mato Grosso do Sul, as variações negativas foram de 7,1 e 8,6 respectivamente. Piorou e não foi pouco, hein? Então, atenção, pecuaristas do Mato Grosso do Sul e de Goiás. O bezerro tá mais caro para vocês, tá? Então, atenção. Para o Mato Grosso também deu uma, né? Perdão, para Mato Grosso do Sul e Goiás melhorou, só para Mato Grosso que tem que ter mais atenção. Respectivamente no acumulado de janeiro a março. Enquanto a arroba do boi gordo registrou queda de 2,6% e 2,3% na média estadual nas mesmas condições, tá? Já vou disponibilizar essa notícia aqui da Scott para vocês, com os gráficos e todas as informações, porque é bem interessante de vocês entenderem, né, como fica a relação de troca em cada região. Vocês sempre me pedem isso, né, e não é sempre que eu consigo responder. Mas, de qualquer forma, a gente precisa ir trazendo essas informações para vocês por aqui, tá? Então, já vai estar detalhada essa questão do boi gordo para vocês por aqui. E não se esqueça que 11h30 Alexander Horta tem o seu convidado de hoje para atualizar as informações do boi gordo. Fechado assim? Informação importante, hein? Falei da manifestação que tivemos em Santa Catarina na semana passada, ou retrasada, mas acho que foi a semana passada, para a distribuição de carne suína. Vai ter uma manifestação semelhante nesta semana no Paraná. Letícia Guimarães já está apurando essas informações, então logo a gente tem esses dados, a gente vai dividir com vocês aqui no nosso Notícias Agrícolas, ok? Então fique de olho, que tá sempre chegando informação nova. É o que eu falo, deixa aberto no seu navegador, vai trabalhando e dando F5, tá? No celular, dá aquela puxadinha e atualiza o Notícias Agrícolas, que tem sempre informação nova na nossa página inicial, ok? Outra informação importante, tá? Chegou também na manhã de hoje. Sindicarne do Paraná elogia a operação da Polícia Federal para evitar contrabando de gado da Argentina, tá? Olha só, o Sindicarne Paraná declarou ontem apoio e elogiou a importância do trabalho integrado entre a Polícia Federal e as agências do Paraná e de Santa Catarina na realização da Operação Boi Viajando, com a finalidade de conter o contrabando de gado vindo da Argentina. A operação da Polícia Federal foi deflagrada na quinta-feira pela manhã com cerca de 50 policiais federais cumprindo 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, e em Barracão, Bom Jesus do Sul e Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, através de medidas judiciais expedidas pela Justiça Federal de Foz do Iguaçu. Então já está disponível essa informação para você aqui no Notícias Agrícolas. Depois, se você quiser saber um pouco mais, fique à vontade, ok? Tudo já disponível para você no nosso noticiasagricolas.com.br. Pessoal que nos acompanha pelo site, se vocês quiserem fazer suas perguntas, fazer seus comentários, não se esqueçam, tá? É só clicar ali, ó, abrir no YouTube e ali o chat está aberto. Ou pelo Instagram, @Notícias Agrícolas, a gente tá ali com os nossos canais de comunicação também abertos ali para vocês, ok? O pessoal da Agrofotos de Maracaju, bom dia, Carla. O José Cláudio, como combater o caramujo no café? Vamos ver se eu consigo ter essa informação aqui, ó, meio prévia para você. Primeira coisa, busca o Incapera, tá?
primeira coisa, vai atrás do Incapé e pede auxílio, tá? Vamos ver aqui, ó. Gente, essas fotos são muito assustadoras, né? São muito assustadoras. Ó, prestem atenção. O pesquisador lá do Incapé, o Renan, explica que para combater o caramujo africano, o cafeicultor está fazendo uso de uma isca química colocada no chão da lavoura. Abre aspas para o Renan. É uma espécie de pastilha e é colocada por área. Uma isca de 250 gramas custa em média R$ 35, tá? Mas nas áreas onde a proliferação está muito acentuada, os produtores estão comprando muitos quilos dessas iscas, tá? Ressaltando mais elementos de alta para os custos de produção. Além da importância de todo produtor fazer o controle, Renan explica que é importante que se tenha cuidado na aplicação, já que se trata de um produto químico, né? O produtor precisa ter muito cuidado, é um produto químico e é muito importante seguir todas as recomendações escritas no rótulo, tá? Então, pessoal, minha primeira orientação para vocês, tá com esse problema? Né? Porque assim, ó, os pés estão carregados de café, mas também se você aproxima as fotos, depois vocês vão ver aí, né, nas coisas, vocês vão ver que assim, vai ter muita dificuldade para fazer a colheita, né, com todo esse caramujo. Então, o que acontece? Vai buscar o Incapé, tá? Eu vou até buscar aqui o site do Incapé para colocar para vocês na tela, tá? Vai buscar o Incapé, que é o Instituto Capixaba de Assistência à Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Vou mandar o link para Letícia, é o incaper.es.gov.br, tá? Vou colocar aqui para Letícia colocar na tela para vocês, tá certo? E aí vocês liguem lá, certo? Pede, estou tendo esse ataque, como eu devo fazer, tá certo? Então, José, a sua pergunta é ótima, a gente tem mesmo que sempre trazer esse serviço para vocês, tá bem? incaper.es.gov.br, ok? Ó, tá na tela para você o site do Incaper, ok? Busquem ajuda, busquem assistência, busquem quem sabe mais do que nós, tá certo? Então, ó, tá certo. Tá aí para vocês o site do Incaper, muita informação, não só sobre o caramujo, mas qualquer instituto de pesquisa é ouro para o produtor rural, né? É isso. Matheus, produtores de melancia estão aguardando ansiosos a redução das chuvas na região do Cinturão Verde de Teresina para dar início ao plantio, prática comum entre a segunda quinzena de abril e início de maio. Tomara que dê tudo certo e vocês consigam fazer uma safra incrível aí de melancia, ok? O Rafa Guimarães Gifone, ou Gifone, soja e milho, falamos bastante, tá, Rafa? Lá no comecinho do nosso Bom Dia Agro, eu vou te pedir a gentileza depois de recuperar esse conteúdo, se você está no YouTube, você já pode voltar e assistir o comecinho do nosso Bom Dia Agronegócio. Falei bastante hoje sobre soja, milho, trigo, tá? Bom dia, Marielle de Cerro Largo. Bom dia, Marielle. Bom dia com muita alegria e ousadia, o Ibrahim de Inhumas, Goiás. Bom dia. A Bia conosco também. Bom dia de Belo Horizonte. O Gustavo Ribas, falta pro... deixa eu ver, que ele falou mais coisas aqui, ó. Bom dia, acredito que o mercado da soja deve se recuperar, falta produto a nível mundial. Olha, Gustavo, de fato, esse é um ponto que os analistas e consultores de mercado têm sempre batido, né? Apesar da projeção de uma safra maior nos Estados Unidos, apesar disso, daquilo, esse fundamento ainda é um fundamento importante de sustentação para os preços da soja, que é essa oferta contida, tá? Não podemos tirar isso do radar, com certeza. Como é que fica o mercado do café com o início da colheita? Preços reagirão? Olha, José Cláudio, precisamos monitorar, tá? Porque a gente tem aí alguns fundamentos que estão se repetindo no mercado, e o mercado precisaria de uma novidade para se recuperar em Nova York e refletir melhor aqui para nós, porque o dólar está mais baixo do que a gente já viu, né? Certo que hoje está subindo, teve uma recuperação na semana passada e tende a continuar volátil, porque estamos em ano de eleições, porque tem muita divisa entrando no país, o aumento da nossa taxa de juros, então tem um monte de coisas sendo olhadas ali pelo mercado cambial. Então, vamos acompanhando, tá? Difícil cravar, os preços vão reagir, mas vamos buscar essa informação com os especialistas e eu vou falar mais então aqui sobre o mercado futuro de café nos nossos próximos dias por aqui. Fechado? Vamos lá. Acho que... olha só, o pessoal da Agrofotos. Carla, aqui em Maracaju teve muito caramujo na soja no ano passado, tá vendo? Tem que buscar informação, gente. Tem que, né? É uma praga, o próprio nome já disse, né?
E ó, até me arrepia. Mas enfim, vamos lá. Pessoal, vamos dar uma olhadinha nas nossas notícias de hoje, aqui no nosso noticiasagricolas.com.br. Aquilo que às vezes não está na nossa página inicial, mas é muito importante também. Uva. No Vale, baixa demanda deixa o mercado estagnado. Petrobras reinicia a venda de participação no Campo Tartaruga na bacia de Sergipe, Alagoas. Preço do aço cai na China com demanda afetada por incertezas da Covid-19. Falei no começo do Bom Dia Agro. O que está acontecendo na China afeta todos os mercados, hein? Banana. Preço da nanica reage no atacado paulistano. União Europeia se reúne com a OPEP, vai vendo, em meio a pedidos de aumento da produção de petróleo. Vamos ver como é que a OPEP vai reagir. Crescimento do Reino Unido tropeça em fevereiro em meio à perspectiva de aperto no custo de vida. Macron e Le Pen vão disputar segundo turno acirrado em eleição francesa. É um segundo turno realmente acirrado, né? E eu diria que a Marine Le Pen me preocupa um pouco, mas o Macron me preocupa muito mais, né? A pessoa que não sabe onde fica a floresta amazônica e quer cobrar da gente não vou mais comprar soja do Brasil porque quero ajudar a floresta amazônica. Pra você ter uma noção geográfica, Emmanuel Macron, que não tem, então vamos olhar o que vai acontecer nessa eleição, uma eleição histórica na França, né? A Marine Le Pen, ela é a candidata da extrema-direita, né? E o Macron é um esquerdista, enfim, todo mundo já sabe, Emmanuel Macron já é sabido, né? E olha só, mas depois de 5 anos no poder em que seu estilo abrasivo irritou muito ao mesmo tempo que Le Pen conseguiu suavizar a própria imagem, Macron terá que lutar muito para reconquistar eleitores descontentes. Ele não pode dar certo com o que ele não pode dar como certo que os eleitores vão se unir em torno de uma frente tradicional contra a extrema-direita. Nada está decidido. O segundo turno lá na França ocorre no dia 24 de abril. Vai ser uma eleição importante, interessante de se acompanhar, viu? Bem polarizada também. Enfim, é isso. Mandioca, pelo CPEA, a oferta aumenta, mas segue abaixo da demanda, ou seja, preços mais pressionados, né? Soja, com o final da colheita, preços recuam. Milho, indicador segue em queda. Segunda safra pode ser recorde, CPEA. Dólar sobe ante real com foco em cautela externa e próximos passos do Banco Central. Guerra deve derrubar PIB da Ucrânia em mais de 45%, prevê o Banco Mundial. Mas daí não precisa nem sermos do Banco Mundial para prever que vai ser uma tristeza só, né, essa questão toda da economia ucraniana. Contratações de crédito rural somam 209 bi, diz o Ministério da Agricultura, tá? E os demais contratos, ações europeias recuam com liquidação da tecnologia e receios sobre a eleição francesa, tô dizendo, vamos olhar para a França nesses próximos dias, esses próximos 15 dias aí serão importantes, tá? E estamos monitorando, inclusive, os impactos sobre o mercado macroeconômico e como isso pesa nas commodities, no dólar, precisa estar na tua agenda, ok? Senhoras e senhores, 9 horas 39 minutos pelo horário oficial de Brasília desta segunda-feira. Fica por aqui a nossa edição de hoje do Bom Dia Agronegócio, mas já finalizo te desejando uma excelente semana. É Semana Santa, né? Aí para quem acredita, ok, para quem não acredita, ok também, mas é aquilo que eu sempre falo, a energia é algo inegável, né? Então o fluxo tá rolando. É semana de você pedir, é semana de você agradecer, é semana de olhar para o que você tem, que você pode dividir, né? E agradecer, pedir para que você se proteja, né? Para que o mal não chegue até você, as energias ruins se dissipem muito rapidamente, né? Ontem, para quem acredita, volto a dizer, foi domingo de Ramos, né? Que é aquele dia em que Jesus chega em Jerusalém, aí ramos no chão para ele passar. Domingo, hein? Na sexta-feira já queria o quê? Crucificar o homem. Então é semana da gente refletir, né? Todo dia é dia de refletir, mas é semana da gente olhar pra gente, olhar para como a gente está agindo, né? Com os nossos pares. O mundo tá ao contrário e ninguém reparou, segundo já dizia o poeta Nando Reis. Então use essa semana para isso, para refletir, para olhar a energia que está ao seu redor e seja muito exigente com a energia que está ao seu redor, tá certo? Você tem uma semana cheia de coisas boas, com muita luz, a gente volta a se encontrar amanhã. Fechado? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.